Comissão da Verdade de Osasco se reuniu na última segunda-feira, 6, para corrigir um erro no relatório final da comissão e esclarecer parte da história do município. O objetivo do encontro foi explicar as circunstâncias em que o primeiro prefeito de Osasco, Irante Sanazar, foi afastado do cargo logo após o golpe militar de 1964, sendo substituído por Marino Nicoletti. Com base nas atas das sessões da Câmara Municipal, a Comissão da Verdade havia inserido em seu relatório, divulgado em dezembro, que Irante foi cassado sob acusação de corrupção. No entanto, um vídeo exibido na Câmara e desconhecido da grande maioria foi entregue à comissão pela família Sanazar e exibido na sessão. Mostrou que Irante foi, na verdade, mais uma vítima dos primeiros meses da ditadura militar instaurada em 1964. O diretor e fundador do Jornal Diário da Região, Vreje Sanazar, irmão de Irante, declarou em seu discurso que seu irmão foi vítima arquitetada por interesses escusos da época. Em nome da nossa família e também em nome dos nossos inúmeros amigos que aqui se encontram e aqueles que não puderam comparecer, é que venho respeitosamente, dentro dos princípios mais sacrossantos de justiça, encarecer aos senhores membros da douta Comissão da Verdade que se proceda à verdadeira justiça ao legítimo filho desta terra, que há 53 anos o elegeu democraticamente o seu primeiro prefeito. Seu nome, Irante Sanazar. Peço vênia para entregar esta douta comissão fato material com documentos comprobatórios de que Irante foi uma vítima arquitetada por interesses escusos à doutrina verdadeira da democracia. É que, à época, foi instaurado um IPM, Inquérito Policial Militar, no quartel conhecido como Quarto RI de Quitaúna, para apurar eventuais irregularidades apontadas por uma carta anônima que resultou na prisão do prefeito, de todos os vereadores e de pessoas de vários setores da sociedade, por ordem do Major Oyama Olinto de Almeida. O vídeo esclarecedor e contundente foi dado por Irante Sanazar na década de 90, no Instituto de Estudos Ação e Cooperação, século XXI. O vídeo de 2 horas foi codificado em 40 minutos. Com documentos, Irante mostra como foi arrancado do cargo com base em inquérito policial militar, IPM, instituído após uma carta anônima feita pelos próprios militares que desejavam colocar na prefeitura Marino Nicoletti. Naquela turbulenta época que nos permite visualizar as seguintes figurações. Primeira cena. Um candidato a prefeito derrotado de nome Antônio Mendes, que nos finais da campanha autonomista havia gastado dinheiro e que por isso mesmo se imaginava no privilégio e na primazia de ser o prefeito de Osasco de direito e de fato. Segunda cena, um candidato a vice-prefeito de nome Marino Pedro Nicoletti, genro de Antônio Mendes, e mais escolado do que este, com 7 partidos janistas o apoiando na Câmara de Vereadores. Este vice, contrariando a lei, quer ser o secretário de Obras e Serviços, mas não conseguiu. Que queria ver seus partidários Hugo Pecaldi Filho nomeado secretário jurídico e não conseguiu. Que queria ver seu amigo e partidário Silvio Gagliardi nomeado secretário da Fazenda, mas não conseguiu. Terceira cena, esse homem, que embora mantivesse estreitas ligações com 21 vereadores, eleitos e oriundos dos partidos, em número de 12, que perderam seus prefeitos, não conseguiram eleger em 3 eleições para presidente da Câmara nenhum candidato vereador. Em maio de 1964, aconteceu o que parecia impensável. Os vereadores presos foram soltos para irem à Câmara votar pela aprovação da vacância do cargo de prefeito. Votaram com os fuzis nas costas. Foi assim que a Câmara votou a declaração do cargo vago. Terminada a sessão, os vereadores voltaram a ser presos no mesmo quartel, explica Irante Sanazar no vídeo. A partir daí, Marino Nicoletti, a quem Irante chama de filhote da Revolução, ficou como interventor de Osasco. Fui solto e voltei para minha casa.
onde no portão estavam soldados portando metralhadoras de Salazar. Nas instâncias superiores, o frágil IPM em acusações contra o prefeito acabou arquivado em 1965, já com os vereadores em liberdade. A Câmara votou resolução revogando a decisão anterior e reempossando Irantes Salazar. Dentre outros documentos que hoje estamos entregando à respeitável comissão, podemos destacar ato oficial da Câmara Municipal de Osasco, com a resolução número 4 de 1965, que revogou a resolução 12 de 64, que declarou vago o cargo de prefeito, restabelecendo o mandato do prefeito Irantes Salazar. Tem também da Câmara Municipal, datado de 6 de março de 65, requerimento em que o então presidente Vicente Florindo Neto convoca Irantes Salazar para ser reempossado no cargo de prefeito. Atesta, a Câmara Municipal atesta que o cidadão Irantes Salazar, quando no exercício do cargo de prefeito municipal de Osasco, não sofreu processo de impeachment e nem contra o mesmo foi requerido tal medida por qualquer vereador ou cidadão que o empossou no cargo de prefeito. Finalmente, nada foi requerido à Câmara contra o senhor Irantes Salazar, quando no cargo de prefeito, quer pelas autoridades federais e estaduais, nem tampouco foi protocolado na Secretaria qualquer documento pertinente à cassação de mandatos ou suspensão de direitos políticos. A ex-primeira-dama e viúva de Irantes, Janete Salazar, falou do drama vivido na época da ditadura e os momentos terríveis que passou com a família, que deixaram marcas e cicatrizes até hoje. Eu tenho um filho meu que ele não pode nem ouvir falar o nome de Osasco, tão traumatizado que ele está. Quando foi falado aqui que havia militares na minha casa, é uma pura realidade. Meus filhos, um está aqui, hoje ele é dentista, está aqui do meu lado. Na época eu tinha 4, 5 aninhos, o outro tinha 1 ano a mais. E viam 7, 8 soldados com aquele caminhão do Exército, despejavam na minha casa aqui em Presidente Altino. Eu era obrigada a chegar para eles todos e falar, pelo amor de Deus, não comentam nada sobre o meu marido para as crianças. Eles não podem, eu choro o tempo todo, porque realmente quem passou é que sabe dizer. Foi muito difícil. Agora, uma emoção como essa realmente precisava ser resgatada, porque Osasco, cada um conta a história como quer. Um puxa para um lado, outro para o outro, outro para o outro. E eu dizia para os meus amigos mais íntimos, dizer, olha, o dia que pedirem para falar sobre Osasco, ninguém sabe mais do que eu, porque o meu marido já faleceu faz 12 anos. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu falo para várias pessoas que estão aqui presentes. Meu marido sempre dizia para mim, bem, em Osasco, só tem uma única pessoa que foi causador de toda a história. Bem, chama-se Marino Pedro de Colete. Está aí hoje a prova. O que eu dizia para os amigos íntimos, eu não queria nem comentar, porque enfim não é legal. Mas está aqui a prova, dito por ele mesmo. Uma única pessoa foi causador de fazer tudo que ele fez por Osasco. Devemos isso ao seu Marino Pedro de Colete, infelizmente. Desejamos boa sorte nessa empreitada aí e acreditamos que a partir de agora, com esse esclarecimento, né, com a verdade sendo exposta, as pessoas vão começar a repensar um pouquinho mais sobre a história de Osasco. Ele falou, ficou 30 anos calado, não podia falar. 30 anos calado, pensou que é 30 anos calado? É difícil suportar. Mas, enfim, creio que a história foi resgatada. Muito obrigada pela sua ideia. O vereador Bognar enfatizou a importância e a contribuição da família Salazar para o município de Osasco. A família do Irantes Salazar, uma família de imigrantes armênios que vieram fugidos lá da Armênia, sofridos para Salazar, que muito contribuíram com o desenvolvimento da cidade, com a política da cidade, com a informação da cidade. O Vreje fundou um jornal em 69, 46 anos, chamado Municípios em Marcha, que depois se transformou no jornal da região e que leva a informação e a formação não só para quem é de Osasco, mas também para quem é da nossa região. Então essa família tem o seu mérito, tem que ser reconhecida, e em especial aqui no caso, o Irante, porque sofreu todo esse tipo de coisa. A dona Janete estava aqui, ela sabe o que ela passou, os filhos, a família toda, eles sabem o que eles passaram. E de repente é uma oportunidade que o Vreje teve
de aqui na chamada Comissão da Verdade, colocar o pingo no i e fazer com que a sociedade osasquense tomasse conhecimento daquilo que é a versão da família Sanazar e que, de fato, ocorreu e aconteceu na cidade. Eu estou sumamente honrado porque lavou a minha alma, porque uma situação deturpada, uma palavra mal colocada, estava tirando meu sono. Desde dezembro eu analisava como era possível se manter aquilo, ou seja, constar na ata da Comissão Municipal da Verdade, embora fosse a ata preliminar, não conclusiva, não terminativa, dizendo que ele havia sido cassado por corrupção. Provou-se por documentos comprobatórios de que ele não foi cassado, muito menos por corrupção, mas sim uma vítima da revolução ordinária, safada, que ceifou milhares de pessoas e botando na cadeia, machucando. E para mim, a única coisa que eu adoro chama-se democracia. Fora disso, não existe nada. Obrigado. O empresário e ex-presidente da Câmara de Osasco, Delber Teruel, falou da perseguição que Irante sofreu quando prefeito de Osasco no período da ditadura. Com certeza, né? Acho que hoje aqui se corrige um erro enorme, um erro absurdo de pessoas que não tiveram um pouquinho de bom senso para poder analisar com carinho, com cuidado, a história de uma pessoa que foi tão importante para a cidade de Osasco como nosso primeiro prefeito, Irante Sanazar, que eu tive o prazer de conhecer, apesar de ser muito mais velho do que eu, mas tive a oportunidade de, como cavaleiro, né, ter a oportunidade de andar ao lado do Irante, de bater papo, de conversar com ele, de estar com ele praticamente no dia em que ele participou do seu último evento na cidade. Tenho um carinho muito grande pela família Sanazar e sabia dessa história, né? A gente já sabia, já tinha a consciência dessa, até porque como vereador, como presidente da Câmara, como homem público na cidade, eu acho que a gente tem a obrigação de conhecer a fundo a história, né? E algumas coisas não podem, por questões partidárias, passarem desapercebidas. E eu já tinha essa informação junto ao Brejo, por algumas vezes conversei com o Irante com relação à primeira prefeitura, porque era uma curiosidade, né? A gente que era vereador, como é que foi a primeira legislatura, como é que foi o primeiro mandato de prefeito, e já tinha essa consciência de que havia um erro com relação à história do Irante Sanazar. Enfim, hoje entendo que houve uma grande correção da história de Osasco e foi feita justiça nessa Câmara de Leis hoje com esse depoimento e com a conscientização dessa Comissão da Verdade de que realmente o Irante Sanazar foi vítima da ditadura e não foi uma pessoa que teve problema com corrupção, qualquer coisa do tipo. Infelizmente, hoje nós estamos vendo a corrupção se alastrando pelo país, se alastrando pela nossa cidade e quem sabe essas pessoas hoje que estão aí no mandato sim mereciam ser taxadas e vão ser taxadas de corruptas, mas gente séria que trabalhou pela cidade como Irante Sanazar com certeza merece todo o nosso respeito. Estamos com o ex-prefeito Francisco Rossi, que está sempre na Rádio Nova Difusora ali, no programa da Ana Paula Rossi, com seus comentários na mesa redonda. Rossi, a oportunidade de participar de um momento como este, que muitas pessoas não tinham conhecimento dessa explanação de Irante. Muitos até aqui comentando aqui nos bastidores, falam que é a verdadeira história de Osasco. Ou seja, como ele mesmo disse, passou 30 anos guardando ali para ele mesmo essa situação que foi a perseguição da ditadura que ele viveu junto com a família. Classifica até como um golpe. Como é que você vê essa situação? Inclusive a plateia se manifestando o tempo todo como se ele estivesse ao vivo, né? Aplaudido. Surpreendeu essa história? Você já sabia de tudo isso? Relata para nós, por favor. Em detalhes não, mas eu sabia sim que ele tinha sido vítima de uma perseguição política, de uma injustiça atroz. Isso tudo eu sabia. Eu era amigo e admirador do Irante Sanazar. Também fui muito amigo do Marino Nicoletti. A verdadeira história, ela começa na forma de se eleger prefeito e vice-prefeito naquela época, presidente, vice-presidente, governador e vice-governador. Podia-se votar nos dois. E o Marino era inimigo do Irante e foi eleito vice.
Então eles já começaram, antes até, durante a campanha, naquele confronto político que resultou nessa história, as amizades, que o Marino, ele era da polícia científica, tinha amizades nessa área. Isso teve, é claro, um peso nos meximentos de bastidores no processo político. Essas coisas acontecem ainda hoje, né? E resultou em algo que não teve conserto, porque o Irante deve ter morrido com essa mágoa no coração. Porque ele era um grande tribuno, era um sujeito assim criativo, empreendedor, e talvez sim, por que não, pudesse ter sido um senador, pudesse ter sido até governador. Então é uma coisa que a gente nunca vai poder saber o que teria acontecido. Mas eu acho que essa comissão tem esse mérito de trazer à tona aquela história desconhecida nos seus detalhes pela maioria da população. E o que é lamentável é o seguinte, que a calúnia, a difamação, a injúria é como aquela história do travesseiro de pena, que ele se rompe, vai pena para todo lado, depois se você quiser recolhê-las, você não vai conseguir. Então ainda essa história vai continuar sendo passada de pai para filho, porque percentualmente, embora a Câmara hoje lotada, isso representa um percentual ínfimo em relação à população. E aquilo que ficou na mente das pessoas é que ele foi caçado por corrupção, o que é uma grande mentira histórica. É um processo que só vai ter repercussão quando nós já tivermos ido embora há muitos anos, os anais da história que vão realmente recolocar as coisas no lugar, porque ainda hoje nós vivemos nesse calor do confronto político que aconteceu lá há muitos anos, né? Há 50 anos, mas repercute ainda fortemente hoje, né? Então só daqui a 50, 100 anos é que nós vamos ter realmente isso colocado como deve ser nos livros que, por certo, vão ser publicados acerca da história de Osasco. Mas nós sabemos que hoje foi revelado fatos que a sociedade osasquense não tinha conhecimento. Para vocês que já estão aqui há muito tempo, foi uma surpresa? Sim, claro que foi uma surpresa, apesar de eu ter acompanhado esse depoimento na época, mas foi bom porque nós precisamos resgatar a verdade. A família convivia com um pesadelo que não era verdade, só ela sabia. A família vivia esse drama. Então acho que a Câmara, com o documento histórico, que aqui está a verdadeira razão. Por que o Irante foi afastado, né? Por que ele retornou? Então hoje eu digo um dia histórico, porque nós mostramos a verdade para a população. Se isso divulgado, a atual geração vai saber a verdadeira história do primeiro prefeito de Osasco, que foi aquele que não tinha uma cadeira para sentar, foi aquele que a Prefeitura de São Paulo tirou os médicos daqui, tirou toda a infraestrutura pessoal daqui, e de repente acontece a revolução, que veio marcar, sujar a nossa democracia. Então hoje a verdade foi restabelecida, a família está satisfeita, a sociedade está a par, tomando conhecimento da verdadeira razão em que o Irante foi afastado, foi declarado no cargo seu vago e que depois ele retornou. A Câmara contribuiu e muito. Eu fico satisfeito como presidente de ter acompanhado esses episódios todos, né, por notícia, pela presença do meu pai. Mas hoje, como presidente da Câmara, eu me sinto feliz por ter contribuído, por ter participado dessa importante sessão. O aspecto fraternal, vocês terem vindo aqui, nos apoiado, porque vocês demonstraram que são os verdadeiros amigos de Irante. Vocês não vieram aqui por minha causa, por causa da minha família, não. Vocês vieram por causa do Irante, porque muitos conviveram com ele e conhecem de perto o seu sofrimento. Quero agradecer, um beijo a todos. Não há dinheiro que pague o que vocês fizeram agora com essa demonstração de afeto. Muito obrigado.